Então vamos lá, vamos fazer o código de venda agora do Gradiente. Eu prometi muito tempo atrás, mas eu estava numa correria muito grande e estava focado aí no meu operacional, né? Tenho comprado muito desde janeiro, eu estava achando que ia fazer uma nova máxima, mas não fez. Então agora eu tô tendo um trabalho adicional aí nos meus gradientes no Ibov para conseguir administrar. Tá sofrendo, mas estamos vivos, estamos trabalhando, né? O mercado ele não é fácil, ele é difícil. Então vamos lá, vamos parar de enrolar aqui e vamos fazer o nosso código. Então a gente vai abrir o editor de estratégias, né? Vamos fazer uma configuraçãozinha rápida aqui, vamos aumentar a letra para ficar fácil para todo mundo, né? Então vamos começar. Então primeiro a gente tem que começar o que com os nossos parâmetros, né? Que vai ser o input. Então o que a gente precisa ter? A gente precisa ter a quantidade de pontos, né? A distância. Nós vamos precisar também ter quantidade máxima de contratos e também o nosso gatilho, né? Quando que a gente quer que ele comece, porque esse aqui não é um que vai começar automático, que nem o do IFR, ou ele não vai começar na mão. Então isso é uma função que eu posso colocar depois, mas não é para esse vídeo, tá? Então vamos lá, vamos colocar então, vamos começar pela distância, né? Pela distância. Eu vou colocar aqui 55 pontos, 55 pontos, já começamos errando, né? Isso na mão agora, beleza. Agora a gente vai ter o que? A quantidade máxima de contratos, contratos, então vamos botar aqui 5, que eu vou colocar uma ordem stop aqui para não ter que colocar o valor financeiro, mas sim um controle do nível do gradiente. Então vai ficar legal aqui, vocês vão entender. Agora a gente vai colocar o que? O nosso início das vendas. Início das vendas, né? Então, qual que vai ser o valor? Então, eu vou colocar aqui 132 mil. Agora, vamos trabalhar nossas variáveis, né? A gente precisa ter o controle da origem do gradiente, né? Origem, vou colocar aqui. Então, ele vai ser o quê? Um float, porque ele vai ter ponto e vírgula. Floats. A gente vai ter que ter o contador, né? O contador dos trades, não, do gradiente, né? Para ver o posicionamento dele. Então, ele vai ser um inteiro, porque ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ele não vai ser número com ponto e vírgula, né? E também a gente precisa ter um controle da posição, da onde ele está. Vamos botar aqui sem ponto e vírgula, posição, né? Então, nessa posição aqui, posição vai ser como float. Não é declaração, então não precisa. Aqui, beleza. Então agora vamos começar, né? Nosso begin e nosso end. O Prof está ficando esperto, hein? Está colocando o início e o fim. Então vamos lá. Então agora a gente vai trabalhar o nosso gatilho de entrada. Gatilho de entrada. Então o nosso gatilho de entrada vai ser o quê? A origem, né? A gente precisa controlar a origem. Vai ser a origem vai ser o quê, né? Origem, tá ali. Então a nossa origem vai ser o quê? A gente vai declarar que vai ser o nosso início das vendas, né? Menos uma distância, porque senão eu teria que mexer lá no for lá, mas eu gosto de trabalhar assim. Eu não sei porque o meu eu tenho que adicionar um menos lá, algumas pessoas, mas isso é irrelevante. O importante é que ele funciona perfeitamente. Até eu gosto do jeito que esse aqui funciona mais do que dos outros, porque na minha lógica fica mais fácil. Então vai ser o início das vendas, né? Das vendas. Vai ser o início das vendas menos a distância, tá? Então, que é uma distância, no caso, né? Tá bom? Então, vamos começar agora o nosso Rubon. Entrada, compra. Então, agora a gente vai criar um loop, né? Então, para ver se esse loop pode funcionar, a gente tem que verificar a quantidade de posições que a gente está em relação à nossa quantidade máxima de contratos que a gente colocou lá no input, que no caso é 5. Então, a gente tem que fazer a verificação, né? Se o nosso sell position, vamos lá, se sell, aí ó, sell position, né, for menor ou igual, tá bom? Porque aí ele vai poder fazer o loop. Não, tem que ser menor, né? Menor do que a quantidade máxima de contratos. Máxima de contrato. Então, agora a gente pode fazer o nosso loop, né? Então ele vai fazer um begin e ele vai ter um end. Então aqui dentro a gente vai criar o laço. Então o laço a gente usa o for, né? Ele vai fazer a repetição enquanto isso for verdadeiro. Enquanto não tiver atingido o nosso número máximo de contratos, ele vai ficar funcionando. Então vamos lá. Se o contador
contador vai ser o quê? Minha sell position, mais um, certo? Até o número máximo de contratos. Então, enquanto isso estiver acontecendo, ele vai rodar, certo? Beleza? Então, o que ele vai fazer, né? Então, ele vai fazer um begin e o end. Então, ele vai dizer que a posição, nesse momento, eu preciso declarar que ela vai mudar, né? Cada vez que passar aí dentro, ela vai ser a origem, vai ser mais o contador, vai ser mais o contador, mais o contador, multiplicado pela minha distância, certo? Multiplicado pela distância, Tá bom. Então, begin, end, beleza. Então, se o fechamento for menor, isso que a minha posição anterior, né? A minha posição, não anterior, a posição atual, né? Porque então, o que ele vai fazer? Ele vai vender sell short limit, na minha posição desejada e a quantidade de contrato que então vai ser. Então aqui acaba esse ciclo, tá bom? Abriu, fechou, né? Beleza. Então as nossas ordens de venda estão sendo feitas corretas. Aqui talvez eu tenha que botar menor igual por conta do meu stop, mas aí eu vou testar, aí a gente vai tirar essa dúvida. Não consigo ter certeza aqui de cabeça por conta dessa distância aqui, mas não tem problema, isso aí a gente ajuda. Então vamos lá. Então agora a gente vai trabalhar nas nossas saídas. Aqui, saída. Então as saídas bem simples, né? Vai ser o contador, que a gente vai declarar ele que é do zero até, certo? A minha posição for zerada. Sell position menos 1, certo? Aí ele vai poder fazer. Então a gente vai fazer um begin, a gente coloca todos os end. Tô gostando. Begin e end. Então agora o controle da posição vai ser o quê? Então toda vez que ele vai passar aqui, ele vai pegar que vai ser a origem mais o nosso contador, é a posição, multiplicado pela distância. Então vamos lá. Então, o que ele fez? Não está fazendo nada, ele só está pegando a nova posição agora. Então a gente tem que colocar as ordens, né? Se o fechamento for acima da minha posição, né? Aí eu quero que ele coloque uma ordem abaixo, tá? Então, buy to cover, que é a ordem que zera a saída. Então você já sabe onde é que é o controle da posição, porque eu acabei de fazer aqui o controle, onde é que ele quer que vá. E a quantidade é 1, tá bom? Então, nosso código está finalizado, tá? Então agora vamos lá para fazer o teste na conta real para ver no simulador, né? Para ver se ele está executando de acordo. Tá? Então vamos botar aqui salvar como. Vou botar aqui Léo usando for gradiente para o YouTube. Então vou salvar. Beleza, ainda não tem o stop, a gente vai voltar para fazer o stop. Voltando aqui, então o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que abrir o nosso... Vamos chamar um replay primeiro, né? Vamos chamar o de sexta-feira, né? Dia 15. Então você tem que vir aqui, selecionar a estratégia. Então eu coloquei aqui que foi o for do YouTube, né? Aqui, essa aqui. Quantidade máxima a gente vai botar 50, não tem problema, porque lá no editor de parâmetros existe o limite de 5 contratos e a distância a cada 50 pontos. E começando no 132. Eu não lembro exatamente como é que estava o gráfico de sexta-feira. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Novo gráfico, sexta-feira, 5 minutos. Deixa eu já abrir aqui, do zero aqui. Então vai ser 129,050, tá? Eu vou mudar aqui, editar, senão... é que eu não selecionei. Tem que botar aqui. Beleza. Agora 129,025. Ele vai começar na abertura até 5 contratos. Vamos colocar aqui 75 para caráter de... O 4P, certo? O 4P, que eu gosto, a cada 20 pontos ele vai atualizar o gradiente, tá bom? Então é isso. Ordem de saída aqui não tem, você pode usar uma ordem oco. Riscos, né? Não tem necessidade de colocar nada. Aqui no fechamento do candle. Quando a condição for satisfeita, daí é um pouquinho mais avançado. Aí eu não testo com essa condição aqui, porque praticamente isso aqui é meio que no tick a tick, tá?
Então ficou bem claro aqui, editar parâmetros, tudo certo, editar, ok, foi para lá. Então chamei o replay. Tá, vamos lá. Então vamos começar aqui, 128, 128 e 800. Eu sei que vai cair um pouquinho para depois subir, que eu quero ver se vai pegar os 5 contratos, né, direitinho. Tem que fazer o seguinte, vou ter que acelerar um pouco aqui, né? 128, 720, a gente começa. 128, 720 começa, né? Quando andar 20 pontos, 40 ele vai colocar. 28, 820. 720, Leonardo. Tá aqui, 720. Ok, ok. Agora sim, 720. Então ele vai pegar a primeira ordem e aí ele já tem que colocar já a ordem de saída, né? Agora tem que esperar, não adianta. Eu sei que ele vai subir, eu me lembro, sexta-feira ele rompeu a máxima para depois despencar, né? Só aguenta aí um segundinho. Então o mais importante aqui é que a gente colocou 5 ordens, né? Então, como nós podemos ver aqui, cá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu vou fazer depois? Eu vou colocar lá no código dizendo assim, se pegar 6 ordens, ele vai estopar. Eu não quero a sexta ordem. Ele vai executar e vai estopar imediatamente. Então, ó, ele pegou a ordem de venda, já colocou a saída, né? Tá bom. Então, a gente vai fazer aquela alteração no código e a gente vai voltar para cá. Então, se ele pagar essa ordem, ele vai repor ali quando fechar o candle, tá? Se fechar abaixo da posição, aí já recolocou. Então, está funcionando nosso gradiente, dá para ver claramente. Só queria ver se quando pegasse essas 5 aqui, tá? Tá com velocidade 5, eu não gosto de acelerar porque ele está bem curto, ele está com 55 pontos. Um aqui. Tá, então nesse cenário aqui, eu já sei que 5 ordens. Então vamos botar o stop agora. Vamos tentar. Peraí, vamos deixar ele trabalhar um pouquinho mais, aí eu vou colocar. Pegou de novo, já vai colocar a ordem de saída. Então esse gradiente ele não anda para frente, ele não começa com a mão maior, ele é um gradiente que vai fazer médio para trás. Eu estava testando aqui com outro código aqui de fazer médio só quando ele está negativo, também ficou legal. Eu posso até fazer um vídeo. Eu só vou pedir um pouquinho de paciência que eu tô corrido aí com a minha vida pessoal, tá bom? Então ele colocou a segunda ordem, se pegar a terceira, ele tem que colocar a ordem embaixo. Eu não vou alterar o código agora, porque aí eu vou ter que salvar, aí eu vou ter que recomeçar ele não vai começar daqui. Aí eu teria que chamar um replay de novo e tudo. Beleza, pegou, colocou a ordem de saída, colocou a ordem de saída. Eu não estou preocupado se está fazendo financeiro ou não, só estou preocupado na execução, tá? Cada um tem seu operacional. Então isso aqui é uma ferramenta que vai ajudar você a tirar o seu emocional e executar quando você deve, tá bom? Beleza, parou. Eu vou dar uma pausa aqui. Agora eu vou criar uma situação que vocês podem ver que eu vou subscrever o robô, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar as ordens que estão dentro do robô, forçando e dando prioridade a uma ordem de saída de 55. Aí vocês vão ver que 50. Aí vocês vão ver que essas ordens aqui vão sair, mas toda vez que ele executar, ele vai colocar uma ordem de saída também. Então eu queria mostrar isso para vocês. As pessoas têm muita dúvida quanto a isso. Então eu estou com a minha posição de 4, beleza, pegou. Então se ele fechar abaixo, agora eu não mais estou usando as ordens do robô, eu estou usando a ordem de saída, a ordem oco, tá? Então essa ordem ela está aqui porque ela já tinha sido lançada, tá bom? Então agora eu estou usando a ordem oco, porque está aqui ó, no robô, editor de automação. Então se eu vier aqui mudar para 25 pontos, agora ele vai começar a fazer scalp de 25 pontos. Só que ele vai subir a máxima, então ele pegou nossos 3 contratos, tá bom? Beleza? Quando ele repor lá a ordem, ele vai começar a fazer ordens de 25 pontos. Então você tem um dinamismo aqui, né? Para você trabalhar do jeito que você quiser, tá? Clicar aqui, ó, colocou ordem de venda, vou cancelar as ordens, beleza? O robô. Quando der o ciclo, ele vai colocar de novo. Tu viu que ele não colocou mais aquelas ordens? Por quê? Agora ele está usando somente as ordens que estão na ordem de saída. Então, quando ele pegar aquela ordem lá, ele vai botar uma ordem de saída de 25 pontos. Vamos ver se eu pauso aqui. Então, a gente tem que pensar que uma ferramenta ela pode ser utilizada de inúmeras formas, né? Não só aquele negócio de ligar no início do dia, deixar ele trabalhar o dia inteiro para fazer o dinheiro para a gente, isso não existe. Isso é a maior chance de dar errado, a maior probabilidade de dar errado do que certo. Então, eu só estou aproveitando o vídeo aqui para fazer esse comentário aqui que é interessante. Estou usando o meu robô aqui, minha plataforma de simulação. Tá? Então, eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou zerar o robô, só para forçar uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Ele colocou a ordem, só que, ó, 25 pontos, tá vendo? Vou usar aqui. Então, ó, 25 pontos. Por que ele pegou duas ordens no mesmo nível agora? Porque o gradiente está na memória dele que o início é aqui embaixo. O que a gente colocou lá na automação. Ó. Então, ele vai ver que minha posição 0 é 128,720, tá? Então, ó, 128,720. Então,
o fora, ele vai ver assim, poxa, eu tô fora do 720. 720 eu já devia estar com 3 ou com 2, por isso que ele já colocou. Mesmo assim, a ordem de saída é a ordem que eu estou colocando lá na boleta, tá? Forçando 25 pontos, tá bom? Então, tá tudo funcionando, então não tem mistério aqui. Agora a gente vai voltar para o código e vamos colocar a nossa ordem de stop, tá? Vamos só pegar essa outra ordem aí. Foi 25 pontos de novo, show de bola. Então tá tudo certo. Então vou abrir o código aqui. Então vamos fazer o nosso stop. Então, o que vai ser o nossa ordem de stop? Então aqui vai ser um stop que eu quero fazer um automático. Eu não quero que a pessoa calcule. Só dizer assim, eu vou arriscar essa quantidade de níveis, tá bom? Então eu vou botar aqui o meu stop. Então, eu vou colocar lá no final que eu gosto de o stop, que para mim tem que ser a última linha. Então vai ser aqui. Se minha sell position for maior do que a minha posição máxima, né? Então vai ser o max, né? O max de contratos, minha quantidade máxima. Deixa eu puxar aqui lá em cima. Quantidade máxima de contratos, que são exatamente a mesma quantidade de linhas, né? Se for maior, então o que eu vou fazer? Então, close position. Bem simples. Close position. Tá bom. Só que aonde tem um problema aqui? O problema que a gente tem aqui é o seguinte, que eu não estou deixando o robô trabalhar mais do que a minha cell position, certo? Então eu vou ter que permitir, tem que ser menor. Então eu vou ter que botar aqui mais um. Bem simples. Então no próximo nível, quando ele pegar as 5 vezes, ele vai comprar e vai estopar no mesmo momento. Essa ordem ela não vai para o gráfico, tá? Mas a gente vai tentar usar o quê? Uma ordem de 3 agora, 55 pontos, só para a gente fazer o teste. Então vamos lá. Então eu vou zerar o robô, vou zerar aqui, vou dar play. Eu quero começar bem pertinho, então tem que alterar o valor. 128 e 880. 128, 880. Ok, editar. Agora eu vou fechar, executar. Agora eu vou dar play. Está executando. 128, 880. Ele deve começar a colocar as 3 ordens que eu coloquei no robô. Beleza. 3, vendeu 1. Tá vendo? A quarta ele pode, então é 1, 2, 3 mais uma. E quando ele chegar lá, ele deve estopar o robô, tá bom? Se eu vier aqui, agora eu vou mudar a ordem oco para. Tá aí, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ordens. 1, 2, 3, 4. Quanto que tá lá? Deixa eu só rever isso aqui. Ah, tá. Aqui tava 5, né? Eu tenho que mudar. Então são 3, na verdade. 3 na quarta eles 3 mais uma. Então menor ou igual. Só ver o código aqui. Ah, tá. É aqui. Beleza. Então, aqui eu tenho que botar. Peraí. Aqui eu tenho que botar o mais um aqui. Porque é esse o loop que está colocando as ordens. Então, se não colocar a quarta ordem, ele nunca vai saber que eu tô na minha região do stop. Então, aqui é a permissão e aqui é a quantidade de ordem. Vamos ter que ligar o bichinho de novo. Aí, ó. Eu tive erro, a gente. Beleza. Então, se pegar aquela quarta ordem lá, ele deveria estopar agora. A gente ligou o robô no meio aqui, pode ser que dá um problema, mas baseado na regra do stop, não deveria. Então, a gente diz para o código, se eu tiver mais do que 3, ele estopa, tá? Então, ele está com 3, então ele não estopou. Quando ele pegar aquela ordem lá, ele vai estopar o mercado. É o que deveria fazer. Existe ainda a possibilidade dele ter se perdido, mas eu estou fazendo controle de posição, mas... Bora! E aí, estopou. Beleza? Tranquilo. Close position. Beleza. Agora, por que ele ligou de novo? Porque o preço veio abaixo da região de novo. Então, a gente tem que corrigir isso. Então, uma coisa que a gente pode corrigir é botando no código uma variável para dizer assim, opa, se entrou naquele loop, ele não aciona mais. Então, o close position, ele não está zerando o robô. Ele não zera. Então, a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Vir aqui, botar risco, operações, perdas consecutivas, certo? Então, o que é? É um stop. Então, concorda que o gradiente, uma hora que ele começa, ele não pode dar stop, então ele vai ficar trabalhando o preço. Então, se ele ganhar, ele não é stop. Então, uma perda consecutiva. Mas ele estopou, ele fez o certo. Vamos ver. Se pegar o quarto, aí agora ele vai estopar e vai desligar o nosso robô. Não vai cair antes, vai cair antes. Ele não volta mais. 10 e... ele volta. Às 10h30 ele dá um tiro. Então, quando pegar essa quarta ordem, ele vai estopar e vai desligar o robô. O automatizador aqui vai ler que a gente colocou uma ordem de perda só, tá bom?
Tá, então vamos chamar o replay de novo, só para fazer esse teste aqui de novo. Esse vídeo tá bem longo, mas eu acho que ele é importante para que evitar a quantidade de e-mail que eu recebo com dúvidas de execução de robô, né? Então, só vamos configurar, ter certeza aqui, beleza? Começou lá embaixo, 128, 730, a gente começa, pause aqui, 128, 730. 128, 730, 3 contratos. Então, no quarto ele vai estopar. No quarto contrato ele vai estopar, tá? E ele vai estopar e vai desligar o robô porque a gente marcou uma perdas consecutivas, tá bom? Isso aí é importante porque não está no código, tá bom? Depois eu faço isso, senão imagina, esse vídeo vai demorar uma eternidade. Tá funcionando, vou dar play. Então, colocou a ordem. Eu estou usando a ordem oco, tá? Vale lembrar isso, a ordem é oco. Mas é irrelevante aqui para o nosso teste. Nosso teste é a ordem de stop, tá? Então, olha lá, ele botou uma ordem de stop lá em cima. Ah, porque isso aqui é da ordem oco, tá? Então eu vou mudar lá para vocês verem, porque é uma ordem oco com stop, tá? Então vamos botar aqui essa de 25, não tem stop. Vou clicar aqui, cancelar, o robô vai funcionar direito. Vou acelerar aqui, né? Então agora ficou assim. Então para você executar o robô, você vai ter que colocar assim. Então eu vou dedicar a quantidade de níveis que eu quero, 5 níveis. Quando pegar o sexto, ele vai stopar e vai desligar o robô, desde que você marque a opção ali no risco, uma perda consecutiva, tá? Senão ele vai ficar tentando ligar na mesma, alavancando com a mesma quantidade de contratos no mesmo lugar. Como ele é um loop, ele tenta se autoajustar, então é perigoso, tá? Ele ficar tomando stop no mesmo lugar. Tem que esperar um pouquinho, não adianta. Eu vou acelerar aqui na edição, agilizar ao lado de você. Então, ó, observem aqui o robô, ele está ligado, né? Aqui, ó, executando, né? Aqui embaixo, ó, executando. Quando ele pegar a quarta ordem, ele vai desligar, tá bom? Porque ele vai tomar um loss e ele não pode ficar mais do que 4 vendidos, tá? Quem tiver por aqui, ó, até o final, vou pedir para seguir o canal aí, que eu tenho um robô, já estou testando ele há mais ou menos há uns 3 anos. Ele é muito bom, muito bom. E eu queria aí, ó, ele pegou o ele pegou o quarto contrato, estopou e desligou o robô, certo? Então vamos dar uma pausa aqui, vamos lá ver o que aconteceu lá nos detalhes, certo? Então a gente vai ver aqui exatamente que, ó, ele fez a quarta venda e estopou, ó. Zeragem criada, certo? Ó, 4, limite executado 3, certo? Então ele executou de acordo conforme nós. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então ele fez a zeragem, ó, limite, beleza, conforme a gente programou, tá? Então show de bola, funcionou o nosso sistema. Então eu tava falando, ó, então eu vou liberar esse robô, vou fazer um vídeo, né, para quem quiser, vai ser uma lista especial, mas ele é um robô, por exemplo, esse mês aqui ele tomou um stop. Então ele é um robô que você consegue executar com a quantidade de uma mão fixa, né, e você consegue tomar stop de 150 pontos e o alvo dele é de 500. Então ele vai tentar buscar 2 acertos de 250. Quando a volatilidade aumenta, ele começa a estopar, porque ele trabalha com uma vol mais baixa. Então esse último mês nós trabalhamos com uma volatilidade bem baixa. Mas mesmo assim ele é muito pagador, porque ele tenta dar 4 tentativas de 150 pontos. Então um dia que ele bate meta, ele pega R$ 100. E o dia que ele toma um stop cheio, ele vai tomar R$ 120 de loss. Então, no longo prazo, ele é bem positivo. Por quê? Toda tentativa que ele vai fazer, ele vai tentar buscar 250 pontos. Então, depois eu vou compartilhar isso aí com vocês, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção. Era isso. Então, usem com moderação o robô. Hoje foi um vídeo bem completo, porque a gente estava testando aqui os cenários. Então, ficou um robô de venda com um stop, tá bom?